Atos 2:42, ele diz que diariamente eles perseveravam onde? Unânimes. Era culto todo dia, irmãos. Era comunhão todo dia, diariamente eles perseveravam unânimes. Eles estavam numa comunhão. Diga, comunhão é o lugar mais seguro para você estar. Hoje há uma doutrina maligna aí, os desigrejados, que a igreja, e o cara, ele peca, ele diz, eu sou santo, aí ele começa a falar mal da igreja, fala mal da igreja e acha que está arrasando, que é um profeta desse século, que é o profeta da pós-modernidade, que é o profeta que ele é o dono da revelação, que o Espírito Santo não tem capacidade de gerar uma igreja. Vocês estão comigo aqui, queridos? E aí ele começa a falar do corpo de Jesus. Mas aí a Bíblia diz que todos os dias eles estavam onde? Perseverando na comunhão, unânimes, no templo, partiam pão. Aí é interessante, partiam pão, comunhão mesmo. Quantos são no GC aí que tem aquele momento do lanche? Lá é comunhão, aquilo ali é espiritual. Não é um momento de entretenimento, é momento de a gente se misturar, de a gente virar o purê de batata, que é isso aí, ó. Até que sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eles vão crer em Jesus quando a gente está partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições. Pode voltar lá no texto, por favor. De casa em casa tomavam as suas refeições, era santa ceia todo dia, irmão, com alegria e singeleza, simplicidade de coração, era um amor. Então, a IEV é um lugar de amor, amém? É um lugar de cuidado, é um lugar onde você é verdadeiramente amado, é isso o nosso DNA, é um lugar onde você... E quando a gente fala do GC, a gente está falando desse lugar de cuidado, desse lugar de amor, desse lugar de aceitação. Porque o pastor Xavier postou outro dia uma palavra do Luiz Hermínio. A gente não vai amar as pessoas quando elas forem boazinhas não, amém? A gente vai amar elas e elas vão mudar. A lógica do reino de Deus é amar o cara que não presta e depois ele vai prestar. Eu não vou amar o cara quando ele presta, amém? Eu vou amar e o mundo está carente de amor. E GC é lugar do grande mandamento de amar Jesus no próximo, amém? E aí Atos 5:42 é o segundo texto, a gente vai ver algumas observações. Atos 5:42, coloca aí Davi. E todos, quantos dias eles estavam? Todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Cristo, de ensinar e de pregar Jesus, amém? Nós não pregamos, nós não somos uma igreja religiosa, nós não pregamos a placa da nossa denominação, nós não pregamos um dogma religioso, nós pregamos a Jesus, Ele que salva, Ele que transforma. E aí dentro dessa fundamentação, todos os dias, eles estavam aonde? No templo e de casa em casa, e não cessavam de ensinar a Cristo, a Jesus. Ou seja, tinha a grande reunião, e aí o templo hoje está sendo, não, reunião do templo é desprezado, não, mas todo dia eles estavam congregando no templo, e estavam congregando no lar, na casa, no grupo pequeno e na grande celebração. E aí, partindo desse quesito aí do GC, algumas observações. Primeiro, vamos voltar. Outro dia eu vi uma ministração sobre discipulado, que na verdade a vida, irmãos, ela é feita de coisas repetitivas. Eu estou lendo agora Crônicas, 2 Crônicas, e é a repetição de reis. É impressionante como tudo é repetitivo. E um garotinho chegou com o pai dele e disse: eu quero aprender a ser um grande jogador de beisebol. Quero ser um grande jogador de beisebol. E ele foi para o Japão. Chegou lá no Japão,
o técnico disse: olha, tu vai bater para baixo e para cima. Para baixo, com aquele taco de beisebol, né? Para baixo e para cima. Para baixo e para cima. Aí o pai dele levou ele para ele: tu quer ser um grande jogador de beisebol? Tu quer ser um jogador de alta performance, campeão? Aí ele foi primeiro dia de treino. Chegou no segundo dia, Zé Roberto, o técnico: você vai bater para baixo a bola e para cima. Para baixo e para cima. E aí ele disse: pai, eu não quero mais ir para aquele treino não, para aquela repetição chata das mesmas coisas. Para baixo e para cima. Mas a Bíblia, queridos, a vida é repetições, amém? O que vai mudar a nossa vida é se a gente tiver coerência, se a gente for firme e coerente com aquilo que a gente está proposto a fazer, que é a vontade de Deus. E aí todos os dias eles estavam no templo e nas casas. E aí, falando de observações importantes, não sei se está aí, sobre o grupo de conexão, a primeira observação importante é que a oração é o fundamento, é o ponto de partida do grupo de conexão e de tudo que você for fazer na sua vida. O ponto de partida é a oração, o ponto de chegada é a oração, o ponto que vai ser a manutenção daquela conquista, a manutenção daquele crescimento é a oração, amém? Nada que nós formos executar não é na força do nosso braço. Será que você pode entender isso? Que Deus diga assim: Agno, eu sei que tu pode querer fazer na força do teu braço, mas tu vai ter que entender essa observação importante, que tudo começa com oração. Orar pelo estudo do GC, orar para que todos sejam edificados, amém? Que participarem, orar para que os ensinamentos ali compartilhados sejam ensinos que são palavras de vida, amém? Que são espírito e vida, que vão transformar verdadeiramente espíritos vivos, eternos, que não vão ser só intelecto, só alma, só questão humana, amém, queridos? Orar para ter visitantes, para ser um lugar atraente, um lugar onde novas pessoas chegam, e orar para ter aqui no nosso templo também, amém? Isso é a nossa paixão, é ver novas pessoas se conectando conosco, porque quem se conectar conosco vai estar se conectando não conosco, mas com Jesus, amém? Que vive na sua vida, e Jesus é maravilhoso, Ele é tremendo. Segundo lugar, o quebra-gelo, irmãos, nós precisamos criar um ambiente aberto, amém? E esse quebra-gelo é o ambiente que tira o foco de um ser central e coloca o foco aberto em todos, amém? Quebra-gelo ali, as dinâmicas. Todo mundo se sente GC, amém? Porque quando só um fala, aqui no culto até é difícil, né? Só um fala, um canta, um prega, né? Mas no GC, quebra-gelo, todo mundo fala. E quando você fala, você é curado, você é restaurado, você é ungido, amém? Você sai daquele ambiente como um gigante, como um leão. Então diga, quebra-gelo é para quebrar mesmo a hesitação, para deixar o lugar natural, para promover um lugar de relacionamentos mesmo, de conexão. É interessante no GC que todos se expõem, sem, claro, perder a intimidade. Mas no GC, pá, eu conheci a Érica, que é esposa do meu primo, que é um primo que eu conheço ele desde que ele nasceu, que eu sou mais velho, né, do que o Júnior. Mas eu não estava conectado com ele. O pastor Xavier fala muito isso, que relacionamento, amor é relacionamento, amém? Mas no GC a gente desenvolve, e lá vai eu conhecer o Júnior, o coração dele, a vida dele, a esposa dele, os filhos dele. É ou não é maravilhoso isso, queridos? Mas diga, relacionamento tem que ter o quebra-gelo. Eu, particularmente, irmãos, minhas células era só eu falando.
Só eu. Depois que eu descobri o poder do quebra-gelo, de compartilhamento, de as pessoas, elas ficam já naquela expectativa da próxima dinâmica, que vai trazer uma grande ministração ali, que cada um ministra um pedaço. A reunião da igreja de Atos é, um traz o louvor, outro traz a oração, outro traz, e cada um ministra e é ministrado. E quando você está ministrando, você é mais ministrado, é ou não é, queridos? Quando você fala que você está abençoando alguém, queridos, é uma bênção incomparavelmente maior que você recebe. Que mais? Louvor. Canções fáceis, que todo mundo saiba, amém? Que todo mundo possa cantar junto, porque é um louvor congregacional, que todo mundo seja envolvido naquela atmosfera da presença de Deus, amém? Naquela verdadeira conexão com Deus. Um milésimo de segundo, você em contato com o Todo-Poderoso, muda toda a tua história em décadas e décadas. A minha vida mudou num dia que o Deus Todo-Poderoso me tocou numa pregação do pastor Xavier, na sala da casa da minha avó. Nunca mais eu consegui ser o mesmo Agno, ser o mesmo ser humano. Mas naquele dia, Deus usou uma palavra simples do pastor Xavier, sem nenhuma questão estimulante ali, música, algum poder de estimular, mas era um contato com a presença gloriosa de Deus, amém? Isso é poderoso. O estudo, terceira observação, né? Primeira oração, quebra-gelo, louvor. Quarta observação importante, a lição do GC, o estudo, que deve ser aquela palavra do domingo. Até eu esqueci, tanta correria de pedir para o pastor Xavier disponibilizar aquele texto de domingo, porque se for perguntar hoje, eu já esqueci. Quem mais lembra quem pregou, é ou não é? Mas ali você vai fazer uma revisão, não é para pregar aquilo novamente, para discorrer, mas revisar aquele texto, aquele ensinamento, aquela doutrina, e comentar, não um comentário teológico, filosófico, mas a tua interpretação, o teu rema, a tua revelação pessoal, porque a gente tem o mestre dos mestres, irmãos, o teólogo dos teólogos, o Espírito Santo. Ele tem uma palavra específica, o rema, que é uma palavra que sai do logos, mas que vira uma palavra específica para você, para a tua situação, para a tua circunstância particular. Ela vira. E quando você pega esse rema, ele não muda só você. Esse rema, ele é poderoso, que ele muda você, ele toca o teu espírito, e ele também toca no espírito de outras pessoas, amém? A palavra foi o titio que pregou: escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Eu nem filho tinha, nem pensava, eu tinha 16 anos, em casar. Mas escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua família. Era o rema dele, mas que mudou a minha vida. E que Deus disse assim, ó: eu vou te dar uma família, eu vou te dar filhos, e tua família não vai sofrer o que tu sofreu. A tua família vai ser uma família abençoada, estruturada, amém? E até eu pontuei lá, eu elenquei lá no GC, que por outro lado, apesar da minha família ser desestruturada, na hora da dinâmica, tio, pastor Xavier, eu caí, o meu nome é Tiatou, para me manifestar, externar, expressar meu amor pela Tiatou. Aí eu fiz essa reflexão: apesar de eu ser filho de pais separados, que não tinham uma família estruturada, por outro lado, eu fui incomparavelmente abençoado, porque eu tive a possibilidade de conviver com todos os meus tios. E a Tiatou nem lembra, eu dizia: tia, eu lhe amo, e a minha memória da senhora é quando a senhora me levava para a sua casa, e aquele quintal ali, aquilo era um mundo para mim. E eu achava tão legal dormir, a senhora conversava comigo, eu era uma criança. E eu pude, aí tem o Paulo, né, que o bicho é meio difícil, né? Mas até comigo eu conseguia me relacionar bacana com ele. Paulinho, meus primos, o Carlos Henrique, o bebê.
E o pastor Xavier é meu tio. Quantas e quantas vezes eu participei intensamente, intimamente. E eu quero te dizer que aquele rema, eu estou falando isso porque escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Aí eu já pensava, a Esther nem existia, mas foi abençoada nesse rema. Quando a Esther foi gerada, ela já pegou esse rema para que viva tu e a tua descendência. A Esther estava no ventre da Crícia, já nasceu debaixo de oração, de jejum. Era o tempo que eu mais jejuava, irmãos. Veio Davi, lá vai eu começar a jejuar de novo, seu Jonatas. Está aqui esse caboclo, é teu, Senhor. E aí eu começava a quebrar a maldição agora, toda a maldição do Adão, agora eu quero que se transforme na bênção do último Adão, de Cristo, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão. Aí eu dizia, meu irmão, aqui não tem nada de resquício, só o que vem de bênção da vida do José Agno, só o que vem de bênção da vida do Antônio Xavier Maia, só o que vem de bênção, que eu não sei o nome do bisavô. Mas escolhe, pois, a vida. Diga, o estudo. Uma palavra que tinha 16 anos ela está me abençoando até 41 anos. Imagina, irmão. Diga para o seu irmão a palavra, queridos. Um ensino revelado, rema, vivificado. Ele é espírito e vida. As palavras que eu vos dou, elas são espírito e vida. Não é um momento só simples, é um momento sobrenatural. Amém, queridos? Estudo. E aí, você vai aprofundar o tema da semana. E também uma vez por mês a gente vai deixar você livre. Mas você não vai ficar ali, é só aquele roteiro do GC, é só para você se guiar. Não fica preso a ele. Deixa o Espírito Santo te inspirar na tua experiência pessoal com ele, amém? Tua experiência de revelação, de inspiração, de palavra. Porque eu pego qualquer estudo, irmão, e eu vou para a presença do Espírito Santo. Qualquer estudo, e Deus me inspira naquela palavra. Faz aquilo ficar quente dentro de mim. Quando está quente, eu digo, é agora. Pode liberar que vai abençoar. É ou não é, queridos? Tem que esquentar na unção, na presença de Deus. E vem palavras que a gente vira um gigante. E aí, as crianças, adolescentes, os universitários, a gente precisa, irmãos. Os jovens aqui, cadê o Jonatas? A Larissa estão lá em cima, né? O Eric, a Naira. Irmãos, os jovens, adolescentes, crianças são bombardeados por doutrinas anti-família, anti-valores, anti-igreja. É ou não é, queridos? A gente vive uma sociedade líquida, né? Não está nem na pós-modernidade, a gente já está numa sociedade líquida, diluída, sem valores. Hoje mesmo eu vi no Guia-me os caras dançando festa junina lá no Nordeste. Aí o cara sobe na frente da igreja, Assembleia de Deus, Templo Central, e começa a dançar aquela dança sensual vocês sabem. Aí eu digo, cara, que sociedade é essa? Acabou, os valores foram antes era a inversão dos valores, né? Hoje o errado é o certo e o certo é errado. Então tem que ter uma pregação muito forte. Mas por outro lado, tem jovens que nem Daniel, jovens que nem Sadraque, Mesaque e Abidnego, jovens que nem José, amém? Que não vão se dobrar, que não vão se prostrar, que vão ser verdadeiros jovens cheios de valores, cheios de princípios, que vão quebrar todo esse engano de Satanás, da serpente, amém? Que vão quebrar toda a astúcia, todo encantamento, que vão ser pessoas firmadas na palavra e de posicionamento, e vão ser criticadas, vão sofrer bullying, sofrer tudo que é, mas vão estar felizes, não vão se enclausurar na depressão, não, vão chegar e se firmar no Espírito Santo e vão dizer, meu irmão, eu prefiro sofrer o escárnio com Jesus, do que cuspir no sangue da aliança, no sangue da cruz do Calvário. Eu não vou cuspir, não vou pisar,
O sangue de Cristo é poderoso. Eu vi aqueles moravianos, irmãos, se venderam como escravos. Os caras viviam na Europa, mais desenvolvido, né? Continente velho. Naquela época tinha todo o luxo da Europa. Mas para que o Cordeiro receba a recompensa do seu. Amém, queridos? E aí, meus amados, a gente vê um evangelho meio aí, água com açúcar, meio só me dá, mas o evangelho é entregar a nossa vida pelo Cordeiro, amém? Fazer o GC é coisa boa. E para mim, eu queria terminar hoje, mas eu vou ler aqui alguns tópicos. O líder deve sempre apresentar o estudo de uma forma inspirada, um tom de aconselhamento, de motivação. Precisa tomar cuidado para não constranger as pessoas no grupo, especialmente pessoas que estão visitando, né? Que tem dificuldade de falar. Só fala se você sentir que a pessoa tem dificuldade, deixa ela quietinha. Às vezes o silêncio fala mais alto, amém? Ninguém vai, não é nesse sentido de forçar as pessoas a falarem, mas ter uma sensibilidade. Você sentir que ela não quer falar, deixa ela tranquila. Agora, ele precisa, o líder do GC, que está conduzindo, o líder, quando eu falo, é quem está ministrando, ele precisa ter uma escuta ativa, amém? Precisa ouvir além do que as pessoas estão dizendo, ele precisa ter um coração maleável, porque muitas vezes vai vir gente no GC e vai confrontar ele, e ele pode se sentir ofendido, né? E ele não pode entrar lá no conflito, gerar um conflito, ele tem que contornar, apaziguar, amém? Tirar por menos. O homem de Deus, ele sofre o dano. O pastor Xavier pregou domingo. A gente não está aqui para ganhar uma guerra de ideologia, amém? A gente está aqui para ganhar corações debaixo de uma sabedoria dos céus. E a maior, Jesus, ele, quando ofendido, não ofendia, né? O pastor Xavier leu aqui. Quando injuriado, não injuriava. Então, se alguém, mesmo lá no teu grupo de conexão, vier de uma maneira agressiva, ofensiva, você baixa a temperatura, contorna. Até aqui no culto mesmo, às vezes vem alguém meio desesperado e você baixa a temperatura. Quantos foram edificados e essas observações te deram ferramentas para você participar do GC com mais equipado, né, com mais entendimento, e também orar pelo teu GC? Que eu vou falar no próximo momento, a gente vai falar, vai ser verdadeiramente encerramento. Não estou mentindo não, irmãos, é porque o conteúdo, eu pensei que era a última página, mas eu vi agora dando uma revisada que tem mais uma página aqui. E não adianta eu passar correndo e a gente não entender. A intenção não é a gente só passar pelo assunto, a gente tentar absorver os detalhes, que na hora lá que você estiver ministrando, você vai depender do Espírito Santo, mas que você já tenha ferramentas para você fazer um trabalho com a maior excelência do reino de Deus.